Boa noite a todos, boa noite todos que estão chegando. É com um sentimento de satisfação que a gente tem a oportunidade de conversar, de estudar e conversar com todos vocês a respeito da doutrina espírita, já acostumados com um meio virtual, mas mesmo que seja pelo meio virtual. Primeiramente, a gente eleva o pensamento a Deus, agradece a oportunidade, agradece o discernimento, a boa vontade em nos envolvermos com o ideal espírita e nos envolvermos com a aplicação, essa vontade de aplicar o Evangelho do Mestre Jesus. Podemos dizer que fazendo parte da comemoração do aniversário da nossa Casa Espírita, do SEDAC, nós fomos buscar inspiração no capítulo 90 da obra Pão Nosso, que traz uma mensagem a respeito do trabalho que tem uma relação muito bacana com o aniversário da Casa Espírita e que a gente quer trazer para reflexão essa noite. A mensagem está no capítulo 90, como já disse, e ela diz o seguinte: Ele tem a pá na sua mão, limpará a sua eira e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Lucas, capítulo 3, versículo 17. A mensagem ela é carregada de significado, pois fica clara a relação dela com a parte terceira do Livro dos Espíritos, onde nós encontramos as leis morais. A pá, por ser uma ferramenta, ela representa, tem a figura da lei do trabalho. O trigo e principalmente o celeiro, se relacionam com a lei do progresso. E o fogo, e depois na explicação da mensagem da obra Pão Nosso, relaciona-se com a limpeza dos detritos, a limpeza da sujeira, comparando com a lei de justiça. Nós vamos relembrar primeiro o que representa cada uma delas, lei do trabalho, lei do progresso e lei da justiça. Quanto à primeira, a lei do trabalho, a gente pode ressaltar a importância da ocupação útil do nosso tempo. Nós recebemos de Deus a saúde, a inteligência, a capacidade de produzir, e o nosso compromisso é não deixar esses dons sujeitos ao ócio. Nós estamos sempre, desde a infância, envolvidos com a habilidade, com o aprendizado de uma nova habilidade. Na infância a gente está aprendendo a ler, aprendendo a escrever, aprendendo as primeiras operações de matemática. Em casa a gente tem, além da escola, em casa a gente tem as relações o aprendizado das relações de respeito, de empatia, de caridade. E o tempo vai passando
Na vida adulta, a gente começa a exercer os nossos compromissos, né? E com isso, é muito natural, né, o exercício de uma atividade laboral e a gente continua aprendendo. Até porque a gente precisa, à medida que vai se envolvendo com o nosso trabalho, se envolvendo com a nossa atividade, né, a gente precisa aprimorar, né, esse trabalho que a gente executa. O tempo passa, os compromissos naturalmente eles aumentam. A preocupação com a faculdade, com a casa, com a família, os filhos eventualmente, a preocupação com a saúde, e nós continuamos envolvidos com o trabalho. Na luta por uma vida digna para nós, para os nossos familiares. Nesse meio tempo, as tecnologias evoluem, a gente muda de cidade, muda de cargo, de emprego, e a cada mudança nós somos quase, podemos dizer, quase empurrados a melhorar, a estudar e a aprender. Quem nos empurra? A providência divina. Sabe das nossas necessidades, sabe das nossas fraquezas, que nós precisamos nos envolver, que nós precisamos melhorar. Nesse ponto é conveniente lembrar a definição de lei do trabalho. Ela é trazida na questão 675 do Livro dos Espíritos e ela reforça para nós que toda a ocupação útil é trabalho. E se somam, então, a essas ações que a gente toma pelo nosso próprio sustento, se somam outras ações positivas e que também são úteis, né, de alguma forma. O trabalho voluntário, dentro ou fora da casa espírita, a prece, ou seja, toda ação que transforma, né, que melhora o nosso próprio dia, que é em função do nosso próprio aprendizado, ou que melhora, né, o dia de alguém com o dispêndio, né, com o gasto do nosso próprio tempo e do nosso esforço. Para finalizar, então, essa primeira parte, né, a primeira lei que está relacionada à mensagem que a gente buscou inspiração, se devemos, né, prestar atenção para estarmos sempre ocupados e nos resta dar ouvido à consciência para que estejamos sempre não só ocupados, mas sempre bem ocupados. A segunda mensagem, a segunda lei moral que nós trouxemos, que nos traz a mensagem da obra pelo nosso, é a lei do progresso. O que representa o celeiro na passagem do Evangelho de Lucas? Representa o homem envolvido com a agricultura, mas ele não está mais trabalhando só para alimentação. Ele já aprendeu, ele já evoluiu o seu trabalho envolvido ali com a agricultura e já tem condições de tornar aquele trabalho mais inteligente. No celeiro ele guarda
estoque de grãos. No celeiro ele já tem um conjunto de ferramentas, um conjunto de alavancas que tornam o trabalho dele um pouco mais rentável, um pouco mais ágil. Então o celeiro representa o homem trabalhando pela sua evolução. Ele não trabalha mais só para sobreviver. Ele já exerce a sua inteligência, ele já desenvolveu a sua inteligência para facilitar a vida sua vida, né, o seu próprio trabalho e a dos seus próximos. Esta é a lei do progresso. Quando o trabalho de uns arrasta, acende a consciência de outros. É o homem sendo agente da evolução da sociedade. É uma força praticamente irresistível, instituída por Deus, que nunca para. Está sempre em movimento, sempre para frente, sempre arrastando a sociedade pela modernização das coisas ou pelo exemplo moral que se espalha. A gente repete muito o exemplo para deixar claro ao longo da história da humanidade, como acontece a lei do progresso. O exemplo que a gente usa muito nos grupos de estudo e nas exposições também já coloquei, é o exemplo da doação de sangue. A possibilidade da doação de sangue, ela remonta, se eu não me engano, a 1840, 1850. Porém, ela tinha pouco, pela época, muito pouco da possibilidade, da inteligência de que a gente tem hoje. Então, na época, a doação de sangue era feita diretamente de uma pessoa para outra, do saudável para o doente, um deitado ao lado do outro, tá? Com uma mangueirinha, as agulhas, tal, tudo muito artesanal. Mas na época o homem não conhecia ainda o tipo sanguíneo e não conhecia ainda o fator RH. Tá? Então a chance de sucesso desse tipo de procedimento médico, aliada ainda às condições precárias de higiene, todo esse contexto natural da época, então a chance de sucesso de uma doação de sangue nessa época era pequena. Tá? Alguma coisa de 1 para 1, para a cada 2 doações, uma dava errado. A ciência foi melhorando, foi se refazendo, o homem agente da própria melhoria, o homem exercendo a sua inteligência, foi então descobrir o fator RH e o tipo sanguíneo, tá? Que são, hoje a gente sabe que são determinantes para que a doação de sangue tenha sucesso. Porém, o fato curioso, e aí o que eu gosto de destacar, mesmo descobrindo o tipo sanguíneo e o fator RH, a doação de sangue ainda não tinha o sucesso todo que tem hoje, porque a geladeira só foi inventada em 1904, se eu não me engano, 1900, assim que virou o século ali. Então, só era possível estocar sangue, só era possível guardar sangue para aplicar, para apoiar uma pessoa doente com um espaço de tempo mais inteligente depois que a geladeira foi criada.
Então, o primeiro banco de sangue, do jeito que a gente conhece hoje, ele surgiu na Guerra Civil Espanhola em 1915, 1910 ou 1915, agora também me fugiu, e que foi, então, esse exercício pleno da inteligência do homem, desde aquele primeiro que supôs, que imaginou possível a doação de sangue, passando pela descoberta dos tipos sanguíneos, pela descoberta do fator RH e, por incrível que pareça, pela invenção da geladeira, para chegar ao princípio dos bancos de sangue que a gente conhece hoje. Hoje eles estão mais avançados ainda, né? A bolsa de sangue já vem pronta, né? Com um anticoagulante. Hoje eles têm um controle de estoque dos tipos sanguíneos muito caprichoso, né? O próprio Hemosk avisa os doadores quando vai à busca dos doadores, porque eles já têm esse histórico de doação, vai à busca dos doadores quando determinado tipo sanguíneo está com estoque em nível de atenção. Então, precisou um conjunto, né, de ações inteligentes do homem ao longo da história para que a gente pudesse apoiar, para que a medicina pudesse apoiar as pessoas com a doação de sangue. Feito esse parênteses, a gente tem um destaque importante com relação à lei do progresso, que está na questão 785 do Livro dos Espíritos. A pergunta é a seguinte: qual é o maior obstáculo para o progresso da humanidade? A resposta dos espíritos, ela é dolorida, mas é muito pertinente e a gente reconhece hoje o quanto ela é verdadeira. A resposta dos espíritos é o orgulho e o egoísmo. Essas são as duas chagas, né, pelas quais nós devemos lutar pela dissolução. Sempre colocando a caridade como sentimento primeiro dentro da sociedade. Sempre percebendo que mesmo ações pequenas, mesmo detalhes que parecem insignificantes, fazem parte dessa dissolução do egoísmo. Passa por ações simples, passam pela doação de sangue, por que não? Passa por um bom dia, por um ouvido para ouvir, em que a gente sai da nossa rotina, a gente deixa de olhar por nós para olhar pelo próximo. E por fim, a terceira lei moral que nós trouxemos, destacada na mensagem da obra Pão Nosso como significado do fogo, é a lei de justiça. No Livro dos Espíritos, né, perceberam que a gente está exaltando o Livro dos Espíritos como base, porque nele tem uma parte que trata exatamente das leis morais, então, dentre elas, estão essas que a gente está remontando aqui. A lei do trabalho, a lei do progresso e a lei da justiça. Então, segundo o Livro dos Espíritos, né, Deus propõe a todos, no coração e na consciência, o sentimento de justiça. Pressupõe a lei de justiça o respeito por todos ao direito de todos.
Não confundir, claro, com a justiça humana, que é um ensaio desse exercício do direito de todos. Tanto que a gente percebe ao longo da história da justiça a evolução do direito, mas uma evolução do direito que o homem sempre achou determinante dentro dessa limitação, né, que a justiça ainda coloca. Então, a definição trazida na questão 876 é bem pertinente nesse viés, nesse aspecto que a gente está refletindo. Posto de parte o direito que a lei humana consagra, qual a base da justiça, segundo a lei natural? A resposta do Livro dos Espíritos, a gente trouxe ela literal, para a gente entender a sua complexidade. Disse o Cristo: queira para cada um, os outros, o que quereria para si mesmo. No coração do homem imprimiu Deus a regra da verdadeira justiça, fazendo que cada um deseje ver respeitados os seus direitos. Na incerteza de como deva proceder com seu semelhante em dada circunstância, trate o homem de saber como quereria que com ele procedesse, em circunstância idêntica. Guia mais seguro do que a própria consciência, não lhe podia Deus a verdade. Então, o resumo da lei de justiça é, quem sabe, o exercício pleno da empatia, o exercício pleno de se colocar no lugar do outro, né? E é um se colocar sem julgamento. É um se colocar entendendo a dificuldade, entendendo o que se passa naquela pessoa que por circunstâncias que a gente não vai levantar, não vai atrás dos detalhes, né, por circunstâncias que não cabem à nossa percepção, ao nosso julgamento, está colocado numa situação difícil. E quem sabe uma ação simples nossa possa ajudá-la no mesmo sentido, na mesma direção que a gente gostaria que fosse ajudado se a gente tivesse naquela situação. Uma outra figura importante que a gente coloca nessa mensagem é a figura da pá. A pá é instrumento de trabalho, mas a pá também é instrumento simples de trabalho. A pá representando a simplicidade, representando a humildade, representando o quanto ações pequenas e o quanto o orgulho, como nós vimos ali na questão relativa à lei do progresso, né, o quanto o orgulho precisa ser substituído. Então, nessa percepção de reconhecermos o quanto somos pequenos, o quanto somos envolvidos, o quanto devemos ser envolvidos com a vida simples, com as ações simples no nosso dia a dia. O título da mensagem da obra Pão Nosso, agora que eu trago, é Trabalhador Divino. Quem é o trabalhador divino?
É o trabalhador que anuncia e que pratica o bem, não só com palavras, mas com ações. Mesmo que sejam ações pequenas, mesmo que sejam ações simples, mesmo que sejam ações humildes. Essa mensagem, então, essa reflexão a respeito da mensagem do Evangelho de Lucas, estaria trazendo ela para os dias atuais, ela estaria desatualizada? Por falar de pá, de um instrumento tão simples, falar do celeiro, falar do fogo, seria um contrassenso, né, trazer ela para a atualidade. E como é que nós podemos relacionar essa mensagem com o aniversário da Casa Espírita, com o aniversário do SEDAC? O trabalho simples, o trabalho humilde, o trabalho envolvido pela evolução de cada um, o trabalho envolvido pelo senso de justiça, pelo senso de humildade, pode sim, eu diria pode sim, com certeza, ser relacionado com o trabalho que a Casa Espírita o SEDAC tem desenvolvido ao longo desses 52 anos. A pá, seriam as ferramentas que o trabalhador espírita usa no seu envolvimento, né, com o dia a dia da Casa Espírita. Seriam hoje os livros, a estrutura interna da Casa Espírita, os bancos, a livraria, a biblioteca, a aparelhagem de som, a estrutura disposta para os grupos de estudo, mesas, cadeiras. Então, são as ferramentas, né, de que o trabalhador espírita usa. E o celeiro? O celeiro é sim essa estrutura, a estrutura física, a casa. É a casa que abriga, que dá cobertura, que proporciona com que a atividade seja exercida com qualidade. É o mesmo celeiro que na mensagem abriga as ferramentas, né, e o estoque de trigo, né, que trata a mensagem, para nós, trabalhadores do Centro Espírita Deus, Amor e Caridade, a estrutura física é o nosso celeiro. Nós finalizamos, então, rendendo graças aos trabalhadores da Casa Espírita. Nós temos, ao longo das exposições deste mês, nós temos rendendo graças aos fundadores da Casa Espírita, que se deram o trabalho de asfaltar a estrada, de iluminar a estrada, com que todos os outros trabalhadores vieram depois, né, e que se prepararam a estrada para que um grande conjunto de irmãos envolvidos pelo ideal espírita pudesse vir depois. O trabalho dos fundadores, sim, foi primordial, né? Foi indispensável. Foi a semente lançada dentro deste contexto, né, de desenvolvimento, né, de divulgação da doutrina espírita. Mas essa semente, ela precisou de cultivo. Essa semente, a árvore, para frutificar, a árvore do
da divulgação da doutrina espírita para frutificar, ela precisou, ao longo da história da Casa Espírita, de divulgadores, de trabalhadores que vieram depois dos fundadores, tá? Que com certeza também foram importantes, tá? E ainda são importantes hoje. E o nosso agradecimento, simbolizando os 52 anos da Casa Espírita, vai estar retratado aqui por 52 pessoas que a gente listou ao longo do estudo para essa exposição. 52 pessoas que representam os 52 anos da Casa Espírita. São 52 nomes que a gente lembrou, alguns deles já desencarnados, alguns deles não estão mais na casa, no SEDAC, mas representam esta força, esta garra, esta vontade que todos nós temos, de divulgar, de estudar e de nos melhorar em torno da doutrina espírita. E eu trouxe então, vou ler então esses 52 nomes. Terezinha Koenig, Iolita Cardoso, Gilberto Fabre, Sadi Posa, Neiva Posa, Renato Vasques, Marcelo Cardoso, Albertina Felisbino, Maria Cristina Cordini, a Dona Hilda, a Maria Cláudia Silvestre, a Conceição Kinderman, Marlene, Edna Correia, a Elisa, o Muriel, o Rebelo, o Alcemir de Bona, Ronald Costa, Paulo Fernando, a Carmen Espada, o Rui Costa, o Carlos Durante, o Cláudio Silveira, o Laércio Giovanni, o Edson Barbosa, a Patrícia Posa, a Cristiane Elias, Marília Koenig, Márcia Rothausen, a Nilda, a Tânia, a Conchita, a Rita de Cássia, a Dalva Koenig, a Teresa Veloso, a Dora Dutra, a Fátima, a Daiane, a Lena Berton, Eliana Bach, Adelaide, Lisete, Juscelia, Maria Teresa, o Lucas Rocha, o Jal Guedes, o Nereu, o Cássio Medeiros, o Antônio, a Rosana e, por último, esse que vos fala, o Charles. Esse último representa todos aqueles que, por questões óbvias de espaço, a gente não pode citar o nome, mas representa este grupo, esta legião de trabalhadores espíritas que, mesmo em tarefas simples, mesmo por incrível que pareça, só frequentando a casa espírita, que só é muito, só não é porque é pouco, só porque a gente imagina que o trabalho espírita precise efetivamente de uma ação, mas frequentar a casa espírita e levar o ideal espírita para casa, e levar o ideal espírita para o trabalho, para a convivência da sociedade, também é um trabalho. Então, hoje, para finalizar essa exposição, a gente rendemos graças a todos. Todos que com contribuições simples, contribuições médias ou contribuições grandes, fizeram e fazem do SEDAC esta casa de acolhimento, esta casa em que uns se esforçam pelos outros. Era essa a pequena mensagem que tínhamos preparado para hoje. Agradecemos a atenção de todos, a participação mesmo virtual de todos. E só o que podemos fazer é elevar o pensamento a Deus, em prece, e enchermos o coração de gratidão.
Gratidão por tudo que o nosso trabalho, tudo porque esta oportunidade de conhecer o Espiritismo frutificou. Esta oportunidade de uns apoiarem os outros frutificou. Tentando, errando, acertando, mas a figura, a inspiração do Mestre Jesus sempre esteve presente e todos nós, muito humildemente, sempre nos esforçando, mais uma vez repetindo, nos esforçando muito, soubemos aproveitar estas inspirações. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção, que Deus acompanhe a todos. Uma boa noite.